Olá, nesse vídeo faremos a leitura das súmulas 1 a 43 do TST. Lembrando que são apenas as vigentes. Faremos de forma sucinta, com pequenas interrupções em alguns momentos para sinalizar pontos importantes. Vamos lá? Súmula 1. Prazo judicial. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Súmula 6. Equiparação salarial. Inciso 1º. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Inciso 2º. Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Inciso 3º. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. Inciso 4º. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. Inciso 5º. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Inciso 6º. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tem origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto a. Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior. b. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. Inciso 7º. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Inciso 8º. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Inciso 9º. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Inciso 10. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Chamo sua atenção para o fato que a súmula 6 foi diretamente impactada pela 13.467 de 2017, Lei da Reforma Trabalhista. Seguindo. Súmula 7. Férias. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato. Súmula 8. Juntada de documento. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Súmula 9. A ausência do reclamante. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.
Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares. O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores, artigo 322, caput parágrafo 3º, da CLT, não exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Súmula 12. Carteira profissional. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et iure, mas apenas iuris tantum. Aqui é importante você lembrar que a súmula 225 do STF diz que não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Continuando. Súmula 13. Mora. O só pagamento dos salários atrasados em audiência não ilide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Súmula 14. Culpa recíproca. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Súmula 15. Atestado médico. A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. Súmula 16. Notificação. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Súmula 18. Compensação. A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Lembra você que na Justiça do Trabalho a compensação só pode ser arguida em defesa, com a contestação, sob pena de preclusão. Súmula 19. Quadro de carreira. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. Súmula 23. Recurso. Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Súmula 24. Serviço extraordinário. Insere-se no cálculo da indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário, desde que habitualmente prestado. Súmula 25. Custas processuais. Inversão do ônus da sucumbência. Inciso 1º. A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficará isenta a parte então vencida. Inciso 2º. No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. Inciso 3º. Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final. Inciso 4º. O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do artigo 790-A, parágrafo único, da CLT. Súmula 27. Comissionista. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Súmula 28. Indenização. No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. Súmula 29.
Transferência. Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Súmula 30. Intimação da sentença. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, artigo 851, parágrafo 2º, da CLT, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Súmula 32. Abandono de emprego. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer. Súmula 33. Mandado de segurança. Decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Súmula 36. Custas. Nas ações plurimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global. Súmula 39. Periculosidade. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade, Lei nº 2573, de 15 de agosto de 1955. Sobre periculosidade é importante destacar que o STF em sua súmula 212 diz que tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Súmula 43. Transferência. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço. Esse vídeo acaba aqui. No próximo faremos a leitura das súmulas 44 a 80. Nos vemos por lá. Bons estudos!